Deus, eu quero te render graças, louvores e aleluias neste lugar, porque só Tu és santo, só Tu és digno. Deus, não há outro como Tu. Eu quero te pedir, Pai, perdão pelos meus pecados, pelo pecado de cada um dos meus irmãos, Pai. Pecados que cometemos muitas vezes que nem sabemos que é pecado. Pai, mas nos purifica nessa noite. Nos purifica, Pai, para podermos ouvir a Tua palavra com entendimento. Fala com cada um de nós de uma forma especial e soberana. Amado amigo Espírito Santo, eu te convido, Pai, eu te convido para ministrar a Tua palavra, Senhor. Eu te convido, Senhor Espírito Santo, traga a revelação que nós precisamos ouvir neste lugar. O ambiente é Teu, a igreja é Tua, a palavra também é Tua. Espírito Santo, eis-nos aqui, estamos sedentos para ouvir a Tua voz, através da Tua santa e poderosa e viva palavra. Bem-vinda a palavra viva. Nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos. Verbo vivo que se fez carne, agora por intermédio do Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de me apresentar antes de ministrar a palavra do Senhor. Se puder, pode se assentar, eu vou me apresentar rapidamente. Eu me chamo Kátia, sou uma missionária. Eu vim do Mato Grosso do Sul, o Senhor me trouxe de um outro estado. O Senhor havia feito uma promessa a mim há alguns anos atrás. Eu seria uma ministra da sua palavra. Mas até que o Senhor prometa algo a nós, até que se cumpra aquilo, a gente não entende como isso vai acontecer. Mas aqui estou, eu creio no meu chamado. Se o Senhor te deu uma palavra, eu quero dizer para você, independente do tempo, creia. Aleluia. Creia, porque você vai viver aquilo que Ele disse que você viveria. Aleluia. Não porque você é capaz por si mesmo, mas porque o Espírito do Senhor habita em ti. Aleluia. Amém? Amém. E eu vim do Mato Grosso do Sul ao Rio de Janeiro. É uma longa história, minha caminhada, mas eu estou aqui já faz alguns anos. Pouco antes de começar a pandemia, lockdown, o Senhor me trouxe para cá. Eu abri mão de família, de pai, de mãe, eu vim sozinha. Eu falo sozinha entre aspas porque o Espírito Santo nunca me deixou só. E eu vim com o Espírito Santo, eu ouvi a sua voz e Ele disse: filho, eu tenho pessoas para libertar através de você no estado do Rio de Janeiro. E aí eu abri mão de trabalho, de muitas coisas. E eu estou aqui. E o Senhor foi abrindo caminhos para eu poder passar. E antes, eu não vou terminar minha apresentação. Eu vou começar a ler a palavra. Se você pudesse colocar de pé, depois eu continuo o testemunho. Aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu espero que edifique a sua vida também nessa noite. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 3. Eu já vou começar a leitura para a gente ganhar tempo. Mateus capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Podem se assentar. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Quem crê, como a ministra do louvor disse aqui, que Jesus está voltando? Quem crê que Cristo é o Filho do Deus vivo? Quem crê que Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados? E que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem crê que são os violentos que vão herdar a vida eterna? Quem crê que é necessário nascer de novo para entrar na Nova Jerusalém? Tem gente que pensa que entrar no céu será de
qualquer maneira e de qualquer jeito, mas não será de qualquer maneira. Isaías vai anunciar e vai dizer que iria vir alguém que iria endireitar os caminhos antes que o Messias viesse. Eu quero dizer para você nessa noite, se você crê, porque eu creio que eu sou a geração do arrebatamento. Eu creio que eu anuncio as boas novas agora para a segunda volta, para a segunda vinda do Filho de Deus. Agora o arrebatamento. Eu creio que através da minha vida, da sua vida, pessoas irão se arrepender dos seus pecados. Eu creio que eu e você somos João Batista, clamando no deserto: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Tem gente que pensa que evangelho é fácil. Eu quero dizer para você que evangelho é uma das melhores coisas. Mas as melhores coisas não são fáceis. Quero dizer para você que o evangelho é um presente. Mas sabe o que custou esse presente? A morte de alguém que não merecia ser morto. Sabe qual é o preço do evangelho? Um Deus que se fez carne como eu e você, habitou nessa terra, se esvaziou de toda a glória. E por isso ele tem um nome que está acima de todo nome. E que habita em nós através do seu santo e poderoso Espírito. Aleluia. Quero dizer para você que o evangelho é lindo. É maravilhoso apagar as luzes, levantar as mãos e dizer: dá vontade de pular, dá vontade de dançar. É maravilhoso. Mas quando ele diz assim, olha, se arrependa do seu pecado, joga fora isso que não me agrada, para de assistir isso que não glorifica o meu Espírito Santo, não dá vontade de pular, não dá vontade de dançar, não dá vontade de correr. Pelo menos já na presença dele dá vontade de fugir, olha. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Cada um de nós, segundo o livro de Apocalipse vai dizer, cada um de nós vai prestar contas naquele grande dia das suas obras. Quer sejam obras boas, quer sejam obras más. Irmã, hoje é um culto jovem, sextou. Eu sou muito jovem para aceitar Jesus. Eu sou muito jovem para renunciar práticas, porque na verdade, quero dizer para você, jovem, de que adianta acumular tesouros, de que adianta ser a pessoa mais atrativa nas redes sociais, entesourar nessa terra e perder a salvação da sua alma. Você não sabe qual é o seu último dia, eu também não sei qual é o meu último dia, a minha última hora, mas nós estamos plantando para a eternidade. Existe um livro, e lá nesse livro estarão contidas as minhas e as suas obras. Mas irmã, como é que se prega arrependimento? É só abrir Mateus capítulo 3 e começar a falar de João Batista, que se vestia de pele de carneiro, que se vestia de roupas estranhas e comia mel silvestre. É só falar de Jesus que morreu pendurado numa cruz? Não, é necessário uma vida de arrependimento. Aleluia. Você pregar arrependimento e não viver arrependimento não tem glória nenhuma. Se o Espírito Santo de Deus não te convenceu, como é que você pode convencer alguém? Porque eu não posso convencer a ninguém. Eu não posso te convencer. Quem te convence, quem me convence é o Espírito Santo. Ele foi enviado, por isso Cristo morreu na cruz do Calvário, para que cada um de nós arrependidos fôssemos habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Glória. Eu quero dizer para você, igreja, para quem não sabe, ou relembrar, nós não iremos subir de qualquer maneira. Nós não iremos acessar a Nova Jerusalém de qualquer maneira. O Evangelho precisa continuar sendo pregado. Aleluia. A palavra do Senhor diz: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Irmã, não é essa mensagem que eu quero ouvir. Na verdade, é a mensagem da última hora. Jesus está voltando. Aleluia. Se arrependa enquanto é tempo. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está procurando os que mais sabem pregar, os que mais sabem cantar. Ele não está procurando os melhores. Ele está procurando pessoas que entregaram sua vida. Mas eu falo toda a sua
de uma vida, é toda a sua vida. Você sabe que tem coisas que não agradam ao Espírito Santo, mas você insiste em fazer. Você sabe que tem coisas que não glorificam a Cristo, mas você insiste em fazer. Todos os dias precisamos perguntar ao Espírito Santo de Deus, existe algo em mim que não glorifica a Cristo? O salmista vai dizer assim: expurga de mim os pecados que me são ocultos. Sabe que tem coisas dentro de nós, irmãos, que está tão bem escondido que nem a gente sabe que está lá. Se não for convivência com a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, com a lanterninha mostrando os nossos pecados, nós não sabemos que isso habita em nós. Senhor, não retires de mim teu Espírito Santo. Que nessa noite, eu e vocês, cada um de nós, especialmente os jovens, porque jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Aleluia. Vocês são a geração, nós somos do arrebatamento. Amém. Nós somos a geração do fogo, iremos levar o verdadeiro avivamento. Amém. O Senhor não está chamando Ofine e Finés, está chamando pessoas que verdadeiramente estão colocando fogo santo no altar. O Senhor está chamando pessoas que renunciaram sua carne, renunciaram suas vidas e se entregaram a Jesus Cristo. É por isso que o Evangelho é a coisa mais maravilhosa. Pode transformar qualquer tipo de ser humano mais perverso em uma nova criatura. Mas é o mais difícil de se viver. Evangelho de verdade. Evangelho da vida. Não é o Evangelho da razão. Não é o Evangelho de filosofias. O apóstolo Paulo vai falar em determinada carta, ele vai dizer assim: quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras persuasivas. Eu carreguei demonstrações de poder. Sabe que as pessoas lá fora estão esperando a manifestação dos filhos de Deus? Aleluia. Glória a Jesus. Como é que os filhos de Deus têm se manifestado? Com ira, com rancor, com mágoa, com ressentimento, com cólera, com inveja, com imoralidade, perversidade? Como é que os filhos do Senhor têm se manifestado? A palavra diz assim, ó: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem mentia não mente mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Aleluia. Quem falava palavrão não fala mais. Quem Glória se vestia indecentemente não se veste mais. Quem era irado, quem era iracundo, agora tem paz com os homens. Aleluia. É cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Nós precisamos voltar ao Evangelho, porque só existe um. E anda a porta estreita. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Queremos pregar parte da Bíblia e outra parte nós queremos esconder. Não queremos mais falar da Nova Jerusalém. Não queremos mais falar dos princípios. Não queremos mais falar da verdade. Sabe por quê? Porque confronta. Não queremos falar porque muitos de nós não vivemos. Não queremos falar porque muitos de nós não carregamos esse poder do alto. Eu não vim aqui condenar, porque Jesus disse que Ele não veio condenar a ninguém. Ele veio abrir os olhos. Nós existimos para dar visão ao cego. Aleluia. Nós existimos para falar ao preso: sai daí. Glória a Jesus. Nós existimos para levantar os caídos. E só existe uma palavra que levanta, liberta, transforma e dá vida. É o Evangelho da paz. Aleluia. Glória a Jesus. Anunciadores de boas novas. Pessoas estão perdidas, irmãos. E nós precisamos ter a solução desses problemas. Jovens perturbados. E o problema é que eles estão perdidos dentro da casa do Pai. Quantos jovens que sabem pular, cantar, sabem decorar o Novo Testamento, o Antigo Testamento, mas estão perdidos em seus próprios delitos, pecados. Formosos são os pés de quem anuncia as boas novas. Quantos filhos de pastores se desviando? Quantas pessoas que um dia ouviram falar, participaram do grupo jovem, estão lá fora? E o que nós temos? Qual é o Cristo que mudou a nossa vida? Porque se eles lá fora não olharem para nós e ver de fato o sal da terra e a luz do mundo, eles não se convertem. A
A vida de João Batista era um testemunho. E por isso que as pessoas, ainda que ele se vestisse estranho, ainda que ele falasse raça de víboras, eles corriam para serem batizados, porque eles viam virtude em João Batista. Aleluia, glória a Jesus. Não tenha medo de ser João Batista, porque vão achar você estranho. Podem até te achar estranho, podem até tentar reprovar o seu discurso, mas vão ter que ver que existe uma glória que habita em ti. E quando eles precisarem, vão vir até você. Os filhos de Deus precisam se manifestar. Aleluia, glória a Nós Jesus. somos a geração do arrebatamento. O mundo precisa ver a glória de Deus. As pessoas estão cansadas das mesmas vidas, cansadas dos mesmos vícios, e estão procurando uma razão de viver. Você precisa carregar essa luz. Aleluia. Nós precisamos fazer a diferença. O mundo está cada vez mais corrompido, mais contaminado. Os jovens estão cada vez mais perdidos. Antigamente, nas outras gerações, falava-se de prostituição. E as pessoas que se perdiam nesse pecado, elas precisavam sair de suas casas e se contaminar fisicamente com outras pessoas. Na nossa geração, não. É só pegar o telefone, eu tenho acesso a milhares e milhares e milhares de conteúdos. Eu nem preciso sair da minha casa, eu posso me contaminar com uma pessoa que está lá fora no Japão. Tem noção do nível de abominação da nossa geração? E que eu e você não poderemos pregar o evangelho para essas pessoas sem o poder do Espírito Santo. Tem noção que se você não tiver poder, essas pessoas não irão ouvir o seu discurso? Tem noção que se você não carregar os sinais, a vida deles continuará no mesmo abismo que eles estão metidos? Nós precisamos manifestar sinais de Deus. A nossa vida precisa ser um sinal. A nossa vida precisa ser um sinal de arrependimento. Nossa, aquele jovem ali vivia fumando, ele vivia se drogando, vivia se cortando. O que aconteceu que ele parou de se cortar? O que aconteceu que ela parou de vestir roupas imorais? O que aconteceu que antes era rebelde e agora é um filho comportado e obediente e ama o pai, ama a mãe? Converterei os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Quem faz isso é o Espírito Santo. Isso é sinal de Deus. Aleluia, glória a Isso Jesus. é manifestação de filhos de Aleluia, Deus. glória a Jesus Cristo, aleluia. Tenta parar um pecado. Aquele pecado, aquele que você comete. Aquele, todo mundo aqui peca. Aquele. Tem uns que são mais difíceis de sair. Tenta parar na força do teu braço. Tenta parar. Você não consegue. Mas se você rasgar o teu coração e você fizer igual o salmista fez, pequei contra ti. Somente contra ti. Mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque é o teu Espírito Santo que me afasta. É o teu Espírito Santo que exclui de mim, que me afasta de ti, Senhor. Eu pequei, eu fiz tudo isso. Mas torna-me, Senhor, a dar a alegria da salvação. Só quem te convence, só quem te limpa é o Espírito Santo. Não tente viver o Evangelho sem o Espírito Santo de Deus, porque não é Evangelho. É mais uma filosofia. É mais um livro de regras, a Bíblia, sem o poder do Espírito Santo. Ele não quer te dar livro de regras. Você viu que o Senhor deu as tábuas a Moisés? E ele foi ler para aquele povo. Só que aquele povo não tinha ainda a revelação do Espírito Santo. Eles não tinham o poder do Espírito Santo. E as leis, por melhores que elas fossem, não transformaram o coração obstinado do povo. Aleluia. Palavra sem revelação, sem o poder de Deus, é só mais um livro de regras. Ele não te chamou para você obedecer às regras. Ele te chamou para ser um filho adotivo por intermédio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito, quando habita em mim, habita em ti, ele vai falar o que agrada, o que não agrada ao Senhor. É verdade, aleluia. E ele vai revelar de Gênesis a Apocalipse qual é a vontade do Pai para mim, para a tua vida. Glória a Jesus, aleluia. Nós não podemos nos contentar com um evangelhozinho
de sentar, ouvir a mensagem e voltar para casa. Você precisa deixar que essa mensagem faça algo com você. Essa mensagem precisa transformar você. Essa mensagem precisa transtornar uma cidade. Essa mensagem precisa transtornar nações através da tua vida. Essa mensagem precisa colocar a sua vida de cabeça para baixo. Você precisa ler a mensagem. Você precisa entender o que não está certo na sua vida. Eu lembro que em determinado momento da minha vida, eu vim lá fora do mundo. E aí eu me converti. Eu acredito que no meu terceiro ano de evangelho, segundo ano, eu comecei a me sentir inquieta. Isso é o próprio Espírito Santo. E eu ficava na igreja, era bênção, era maravilhoso. Eu não pecava mais. Não com vontade de pecar. Não eram pecados premeditados. Pecados normais que a gente tenta não pecar e acaba pecando e continua fazendo, mesmo não querendo fazer, eram esses pecados. Mas não pecados premeditados. Eu não corria atrás de pecado. Eu não buscava alimentar minha carne. Até que teve um dia que eu tive que me olhar no espelho. E sabe qual é o melhor espelho? Não é o espelho que você para em frente quando você se arruma para vir ao culto. É esse espelho aqui. Eu decidi que eu ia começar a ler a Bíblia de uma forma diferente. Eu comecei a ler Gálatas. Eu comecei a ler o livro de Tiago. E eu vi que eu não era cristã. E eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu não sou crente. Fruto do Espírito? Será que eu tenho o Espírito Santo? Eu comecei a chorar quando eu li Atos dos Apóstolos. E vi as manifestações do poder de Deus. E que tudo que eles faziam, eles perguntavam à pessoa do Espírito Santo. Eu não tenho Espírito Santo. Eu até parei de pecar. Peco muito menos. Eu não tenho uma vida obstinada como eu tinha antes. Mas que vida chata. Eu saí do mundo, não agrado mais a minha carne, mas a minha vida é sem graça. Sabe por quê? Porque você vai acabar voltando lá para fora. Ou vai ficar aqui dentro, sem ter relacionamento e intimidade com o Pai, se a tua vida não for verdadeiramente transformada pelo Espírito Santo. Verdade. Eu comecei a me questionar se eu tinha o Espírito Santo. Eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo, porque eu não vejo o fruto do Espírito na minha vida. Por favor, Jesus, se o Senhor me ama, e se foi o Senhor que me tirou do monturo, me tirou das trevas, me dá a alegria da salvação, porque eu não tenho. Me dá alegria, porque em meio à perseguição eu preciso me alegrar. Sabe aquelas perseguições, aqueles problemas que você passa? E a última coisa que você sente é alegria em passar por esses processos? Então, eu não tinha essa alegria. Eu murmurava, eu questionava. Agora que eu sou crente, minha vida está pior que antes. Até que o Espírito Santo se revelou a mim. E ele começou a transformar áreas da minha vida que não haviam sido transformadas. Saber que existem áreas na minha e na sua vida que não foram transformadas pelo Espírito Santo, porque elas não foram expostas à palavra. Você precisa deixar que a palavra expurgue de você coisas que você fica guardando e armazenando. Rancor, ira, ansiedade, inveja, obstinação, falta de contentamento em estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Nós temos tudo isso em nós e nós não jogamos fora se a gente não leva para o nosso quarto a palavra. Se a gente deixa para orar apenas na igreja, se a gente canta louvores apenas aqui, e se a gente não incendeia o nosso quarto com a presença do Espírito Santo de Deus, entra no teu quarto e fecha a tua porta, fala com o teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que vê o que está secreto e oculto, as maiores profundezas do teu coração, te recompensará publicamente. Publicamente irão ver os frutos de arrependimento na sua vida. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Essa é a geração do arrebatamento. Geração que não teme carne e sangue. Jovens, não se preocupem se olharem para vocês e você for o jovem mais sem graça. Você é João Batista, seja mais sem graça, mas carrega a virtude do Espírito. Glória a Jesus, aleluia. Eu vejo que meu tempo é corrido. Eu quero pular agora para a parte restante do testemunho. Eu quero falar, quando o Senhor me trouxe do Mato Grosso do Sul para o Rio de Janeiro, eu conheci um jovem
Eu conheci um jovem ateu. Ele não crê em Deus. Ele não crê nessa loucura que a gente tem aqui, ó, de cantar louvores, dançar, de ser alegre no espírito, de confiar naquilo que está escrito na palavra, não. Ele era um jovem obstinado de coração, dura serviço, como um dia nós éramos lá fora também. Eu encontrei esse moço quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. O Senhor logo me apresentou ele, ateu, skatista, revoltado com o sistema. Toda ideologia do mundo que vocês imaginarem estava dentro da mente desse jovem. E o Senhor disse para mim, prega o evangelho para ele. Eu falei, Deus, como é que você prega para um ateu? Como é que você prega para um skatista? Como é que você prega para um revolucionário do mundo? Eu não sei pregar para esse povo não, Deus. E o Senhor falou para mim assim, eu te dei o Espírito Santo, te dei estratégia, entendimento, conhecimento e revelação. Prega a palavra. E aí o Senhor me deu estratégias para pregar. Ele não era só skatista, ele não era só ateu, ele era uma mulher transexual. Ele era uma pessoa que acreditava nas ideologias ativistas LGBTQIA+. Ele era um desses. Ele não era só isso. Ele era de skate, anda muito bem de skate. E nessa época, quando eu conheci, ele estava para assinar um contrato com uma marca que nós gostamos de tênis, chamada Vans. E a Vans ia levar ele para fora, para os Estados Unidos, para ele andar de skate. E hoje ele seria uma das mulheres transexuais conhecidas no skate. A primeira, isso há 5 anos atrás. Foi nesse tempo que o Senhor me apresentou a esse jovem. Pensa numa pessoa que odiava crente. Se você fosse falar de Jesus para ele, irmão, ele olhava para você e te arrasava. Te arrasava. Inteligente, cheio de ideologia. Tá bom, mas e a tua bibliazinha? O que fala sobre isso? Quero dizer para os jovens, se preparem na letra. E se preparem no poder de Deus, porque eles vão te questionar lá fora. Eles vão te fazer perguntas e você vai ficar em silêncio porque você não vai ter respostas se você não tiver o poder do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo e muitos evangélicos que pregaram para ele foram envergonhados pelos principados que agiam na vida desse moço. Porque não é só ideologia não, é demônio também, tá? É por isso que você precisa de poder para expulsar demônio. Eu lhes dei poder. Aleluia. Deus nos dá poder para resistir ao diabo e para expulsar também. Aleluia, glória. É por isso que você tem que resistir na sua carne, aqueles pecados que a sua carne e a minha carne gostam, para a gente ter reserva de poder. Crente que não resiste ao diabo não tem poder. É verdade. Pode conhecer Bíblia, pode conhecer um monte de canção de louvor, mas quando se manifestar aqui, você não consegue expulsar. Não expulsa, porque o diabo não tem medo de teologia, tem medo e teme a quem obedece a palavra. Aleluia, glória a Deus. E o trem estava endemoniado. Eu falei, é diabo para tudo quanto é lado. É ideologia para tudo quanto é lado. Deus, eram coisas ocultas, misturadas com ocultismo também, que eu nem sabia que existia. E o Espírito do Senhor me foi apresentando, me ensinando e me mostrando. Resumindo a história, o testemunho é muito grande. 1 ano pregando para esse ateu, para essa mulher transexual. Tomava hormônio, o cabelo era grande, tinha cara de mulher, parecia com menina. O mais masculino que ele parecia com uma lésbica. Falava a Deus, como é que se transforma isso? E quanto mais eu pregava para ele, Gabriel, mais feminino e endemoniado ele ficava. Quanto mais eu falava de Jesus, a unha crescia mais, ficava mais esquisito. Eu falava, Deus, eu vou matar essa criatura. Falava, raça de víbora, se arrepende, vai pro inferno. E o Senhor me ensinou a amar esse rapaz. E o Senhor disse para mim assim, filha, mesmo que ele não queira o evangelho, mesmo que ele não se arrependa, mesmo que ele queira ser uma mulher transexual, ame-o. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aleluia. E ele tem me confrontado. Eu falo, meu Deus, já fiz tudo, já jejuei, já orei, já mandei fogo, já fiz tudo que podia fazer e nada acontece. Porque o evangelho é confrontar o pecado, sim. Mas se o pecador não se sentir amado por mim e por você, ele não vem. É verdade. João Batista estava todo estranho. Era o cara no deserto. Mas tinha uma pitada de amor naquele discurso.
Porque só o verdadeiro amor vai buscar o pecador lá no inferno. Aleluia, glória a Jesus. Foi o que ele fez por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aleluia. Não é que ele queria mostrar pro inferno que ele era bravo, não. É porque ele amou a mim e a você de tal maneira. Ai, que ele se entregou por mim e por você. Glória a Jesus, aleluia. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Você Jesus. podia ser a pessoa mais perversa, mais endemoniada. Aceitou a Cristo, o sangue dele está sobre ti. Ele te lava, ele te purifica, ele te santifica de todo pecado. É esse sangue que vai nos livrar da ira futura. É em um ano pregando para esse rebelde. Até que Deus me enviou para outro estado. Eu estava lá em outro lugar do Brasil pregando. E o Senhor o visitou, porque não é na força do nosso braço, senão pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor o visitou em sonhos, e ele teve uma visitação da pessoa do Espírito Santo. E o Senhor mostrou para ele todos os reinos que ele iria conquistar, a fama que ele iria ter, o corpo dele transformado, ele seria uma mulher, ele teria evidência. Mas o que diz a palavra? Tudo isso que adiantou, perdeu a vida. Ele acordou em prantos pela madrugada e ficou horas orando, pedindo: Senhor, perdoa os meus pecados, me liberta porque eu não consigo por mim mesmo, transforma a minha vida. Eu não estava perto, mas o Espírito Santo estava trabalhando. Enquanto você ora, ele trabalha. Enquanto você prega, ele trabalha. Enquanto você anuncia, ele convence do pecado, justiça e juízo. E ele mesmo, ele fez uma chamada de vídeo para mim. Ele contou a experiência e ele começou a cortar os seus cabelos. Quando eu voltei ao Rio de Janeiro, eu abracei e falei: vamos jogar todo esse lixo fora. Falei: tu é varão, tu é macho, tu não é fêmea não. Jesus não te fez assim. Ele falou: eu não consigo, tem muitas coisas. Eu falei: Jesus te liberta, Jesus te limpa. Ele aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Ele se batizou nas águas. Ele se casou. É meu esposo, esse lindo.